Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Paulo no Areópago. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro dos Atos, no capítulo 17, verso 18, que diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela, e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus Cristo e a ressurreição. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu quero convidá-lo para orar comigo. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por teu Espírito que nos orienta para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco agora, pois é o que oramos por Jesus. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto, temos que compreender que o apóstolo Paulo, quando chegou ali na cidade de Atenas, ele gastou um tempo significativo observando, como nós mencionamos na lição de ontem. Ele observou as pessoas para tentar entender como é que elas pensavam, quais eram seus costumes, seus hábitos, para tentar estabelecer uma estratégia para tentar alcançar o coração delas. Pois bem, o texto vai nos dizer que Paulo, quando começou a fazer as suas abordagens, havia um grupo ali muito grande de filósofos, de pensadores. É interessante que, inclusive aqui no versículo 21, em Atos 17, verso 21, o texto vai dizer o seguinte: pois todos os de Atenas, e até mesmo os estrangeiros residentes nessa mesma cidade, não cuidavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Lucas não está aqui falando mal das pessoas da cidade, mas como ele estava junto com Paulo em Atenas e participou do processo de observação que Paulo estava fazendo na cidade, ele percebeu uma coisa: os atenienses, eles estavam abertos a ouvir qualquer tipo de teoria, por mais estranha que fosse. Eles estavam abertos para qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de conhecimento. Talvez exatamente por isso, sendo uma sociedade tão aberta e, ao mesmo tempo, uma sociedade que aceitava qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de crença, isso fez com que a cidade se tornasse uma cidade politeísta, com um panteão de deuses que é considerado como o maior panteão de deuses da antiguidade. Como já mencionei ontem, havia um ditado antigo ali na região tanto da Europa como também da Ásia, quando alguém queria dizer que alguma coisa era realmente muito grande, eles mencionavam: bom, isso é que nem Atenas, que tem mais deuses do que estrelas no céu. Quer dizer, Atenas era um lugar onde realmente as ideias floresciam. Isso não é difícil se compreender, até porque foi exatamente nesse mesmo lugar que filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates e filósofos de todo tipo floresceram. Ideias eram respeitadas. E Paulo, você pode falar o que quiser, mas Paulo, ele tinha um conhecimento muito aprofundado a respeito de tudo. Quando percebemos, entre outras coisas, os discursos feitos por Paulo, percebemos o grande conhecimento que ele tinha, não apenas daquilo que era o conhecimento do Antigo Testamento, mas Paulo tinha conhecimento de literatura secular daquela época, inclusive de literatura grega, de filosofia. Ele chegou, em determinados momentos, a citar vários dos filósofos cujas ideias estavam na crista da onda naquela época. Mas o fato é que Paulo chega nesse lugar e quando ele começa a falar, ele falou com tamanha eloquência que chamou a atenção das pessoas. Alguns diziam: esse camarada é um tagarela. Ele falava com eloquência e as pessoas, provavelmente num contexto de debate, de ideias, acabavam ficando caladas, tamanha a quantidade de conhecimento que Paulo despejava sobre as pessoas. E outros diziam: essa doutrina de Paulo é uma doutrina estranha, porque dentro do contexto da filosofia grega, uma coisa que é quase que unânime em todos os grandes pensadores, em todos os grandes filósofos, é a ideia de que
há uma dicotomia entre a alma que é pura e boa e a parte má, a parte ruim do ser humano é a matéria, é o corpo. Então o corpo não tem nenhum tipo de função a não ser prender a alma do ser humano aqui na Terra até que a morte vai libertar essa alma para que ela esteja em contato com o etéreo, com aquilo que é espiritual, e aí então ela vai ter a possibilidade de ser aquilo que na verdade ela é, a parte boa do ser humano. Então essa ideia de ressurreição do corpo era uma coisa que era vista como uma verdadeira loucura pelos filósofos gregos. Paulo, portanto, trazia uma novidade, o que chamou a atenção das pessoas, e isso fez com que ele tivesse a oportunidade de chegar até o Areópago, que era o local onde os grandes julgamentos aconteciam e também onde os grandes debates teológicos e de qualquer ideia filosóficos também aconteciam. Paulo foi levado até lá, não porque ele tivesse feito alguma coisa errada, mas porque ele conseguiu chamar a atenção das pessoas. Há um texto aqui que vai aparecer no nosso guia de estudos, do livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, na página 150, onde ela explica por que as ideias de Paulo chamaram tanta atenção. O texto diz assim: os mais sábios entre os ouvintes de Paulo ficaram admirados ao analisar a sua argumentação. Ele mostrou estar familiarizado com as suas obras de arte, literatura e também religião. Isso nos mostra que a observação de Paulo, antes que ele começasse um processo de discussão, de diálogo com as pessoas, fez com que as próprias pessoas percebessem: opa, esse camarada não é um qualquer. Ele entende o que está falando e, ao mesmo tempo, ele conhece nossos usos e nossos costumes. Ele estava bem familiarizado com a sua arte, literatura e também religião. E Paulo vai partir do conhecido para o desconhecido. A gente vai ver mais disso no decorrer da nossa lição, especialmente na lição de amanhã, quando Paulo vai utilizar aquilo que ele percebeu dentro da arte, literatura e religião e vai usar isso como gancho para poder levar o conhecimento dos seus ouvintes até o Deus Criador do céu e da terra. Bom, a gente vai ter a oportunidade de poder desdobrar um pouco mais isso ainda amanhã. Eu queria orar junto com você nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos chama para podermos ser relevantes para com as pessoas com quem nós compartilhamos o Evangelho. Paulo compreendia os usos e costumes das pessoas com quem ele foi compartilhar o Evangelho lá em Atenas. Nos ajude a estarmos atentos em relação àquilo que são também os usos e costumes das pessoas do nosso tempo para sermos relevantes diante delas com o Teu Evangelho. Coloco também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, cada pedido que está no coração dos nossos amigos. Nessa semana, Pai, de maneira muito especial, estou orando pela Dona Vera, lá de Vargem Grande. O Senhor a conhece, bem como também o seu filho. Quero pedir uma bênção especial para que o Senhor possa conseguir fazer com que a Tua vontade seja uma realidade nessa família. Eu abençoe também todos os demais que oram conosco, pois em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amanhã, portanto, nós teremos a oportunidade de continuar o estudo de Atos capítulo 17 e o nosso tema será Paulo e o Deus desconhecido. Eu estudo a lição. E você?